Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, assim como estou abrindo a minha, no livro de Ruth. Livro de Ruth. Que bom nós podermos abrir a sua palavra para apreciarmos a revelação que Deus tem para nós. Todas as vezes que abrimos as Escrituras, a Bíblia, nós temos a boca de Deus aberta, porque o conteúdo das Escrituras Sagradas é a revelação de Deus, são os propósitos de Deus para cada um de nós. E se nós quisermos viver a Missio Dei, se quisermos viver a missão de Deus, se quisermos estar devidamente anexados ao propósito de Deus e não fazer com que Deus se adeque aos nossos propósitos, que não tem lógica nenhuma, a lógica está em nós nos anexarmos ao propósito de Deus, e isso daí ninguém discute. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Se nós quisermos nos anexar aos propósitos de Deus, à missão de Deus, precisamos conhecer a sua revelação, conhecendo as Escrituras. E é isso que nós temos feito dominicalmente, independente desta série, em que nós abrimos desde o primeiro livro, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth agora. Ruth é o 8º livro da Bíblia que nós estamos estudando. É bem verdade, estudando de maneira assim bem rápida, somente os propósitos, pensando ali alguns elementos que ligam com o Novo Testamento, que se ligam a Jesus, porque as Escrituras Sagradas de Jesus fala. Jesus é apresentado nas Escrituras Sagradas. Olhe, o livro de Ruth apresenta Jesus, apresenta um tipo de Jesus, apresenta um protótipo de Jesus, na pessoa de um dos protagonistas que a gente vai ver aqui, tá bom? E o nosso o título que a gente deu para essa mensagem de hoje, para esse momento, é que o nosso resgatador é Cristo. Porque o livro de Ruth, ele fala de um resgatador, que é um desses proeminentes. Quem será esse, hein? Nossa, o pastor está falando de alguém que é um protagonista. Quem que é esse tal, que é uma figura de Cristo, porque ele é o resgatador? Já já a gente vai saber, tá bom? O nosso resgatador é Cristo, e é para Cristo que esse livro aponta. Eu convido você a acompanhar essa leitura, que eu gostaria muito, eu não vou fazer isso, eu gostaria muito de ler os 4 capítulos do livro de Ruth, mas eu convido você a fazer isso hoje, em casa, faça isso, não é? Mas nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos agora. E o texto diz assim, no livro de Ruth, que é um livro que vem depois do livro de Juízes, muito embora seja da mesma época, tá bom? O texto diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Efrata, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Depois, a partir do versículo 6, começa a contar que depois eles terem ido ali para Moabe, depois de ter acontecido tudo isso, ela ficou sabendo que a situação já estava melhor ali em Canaã, ali na Palestina, ali no tempo, na região de Israel, e voltou para lá. Mas este é o livro de Ruth, é o 8º livro, como já mencionamos, 4 capítulos, é um livro curto, tem 85 versículos, então eu mais uma vez estimulo você que possa estar lendo o livro de Ruth, a partir de tudo isso que nós vamos conversar nesta manhã. O livro de Ruth, ele está no mesmo período do livro de Juízes, que estudamos no domingo passado. O livro de Juízes, basicamente, ele fala de uma situação que Israel vivia. A situação era de afastamento de Deus, decadência. Pelo afastamento de Deus, recebiam a disciplina de Deus. Pela disciplina dolorida que eles recebiam por conta de se afastarem de Deus, eles clamavam a Deus, e esse clamor fazia com que o Senhor enviasse alguns libertadores, alguns juízes, por isso o livro de Juízes, e esses libertadores, eles derrubavam os poderes que estavam atrapalhando a vida dos israelitas, e provia-lhes descanso. É o que chamamos de dimensão 3D, declínio, disciplina, descanso. E o livro de Juízes foi sendo assim desde o começo até o final. O último juiz foi Samuel, e aí entra num outro período que nós vamos ver no próximo domingo, ou talvez um pouco mais à frente. Mas o livro de Ruth, ele pertence a essa época, ele pertence ao livro de Juízes. É uma história, não direcionado especificamente ao povo de Israel, mas é uma história de uma família, mas que contém a revelação de Deus também. Dentro desse plano de revelação de Deus, está essa história de família. A revelação até então estava em nível de nação. Agora, nesses 4 versículos, na história de Ruth, onde 4 desses protagonistas nós já vimos. Quem são? Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, uma família que, pelo fato de estar havendo uma fome em Belém, ali na terra da Palestina, ali na terra dos hebreus, na terra de Israel, até por conta de um desses períodos de disciplina, eles fugiram de lá. E foram para a terra de Moabe, andaram ali por cerca de 100 quilômetros, 120 quilômetros, para ir para uma outra terra, para fugir dos momentos de fome. O interessante é que ali, tanto Elimeleque, que era o esposo de Noemi, quanto os filhos, Malom e Quilion, morreram. É interessante porque eles fugiram da fome, que talvez até dê, mas fugir da morte já é mais difícil. Essa família que foi ali para Moabe, quem sabe, tentando uma vida melhor, tentando fugir desse momento de grande carestia que estava acontecendo em Israel, ficou ali fragilizada com a morte em relação a Noemi, do esposo e dos 2 filhos. Mas antes dos 2 filhos morrerem, eles se casaram com 2 jovens moabitas. Essas jovens é Ruth e Orfa. Bem, no versículo 6, a gente percebe
que Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então, o que nós percebemos ali é que, pelo fato de Deus já prover aquele tempo de descanso, por volta de 10 anos, 15 anos, as duas quiseram voltar, mas Noemi disse assim: não, vocês são jovens, vocês não convém que vocês estejam indo para uma terra onde vocês não conhecem, um povo que não é o povo de vocês, e vocês são jovens, vocês podem contrair um casamento no lugar, porque eu não tenho condições mais não tenho mais filhos, para que possa casar com vocês, porque antigamente, pela lei do levirato, se alguma mulher ficasse viúva, o irmão do falecido deveria se casar com a mulher para prover filhos ao falecido, para não permitir com que a descendência dele fosse cortada. Era uma lei, era chamada lei do levirato. Isso vem da palavra levir, que significa cunhado. Só que Noemi, pelo fato dela já ser mais idosa, não ia nem dar tempo, porque ela teria que se casar novamente, prover um filho, ter um filho, e as duas, Orfa, uma delas, Orfa, e a outra, Ruth, teriam que esperar esse filho nascer para poder se casar com elas. Então, Ruth diz o seguinte, Noemi diz o seguinte: olha, é melhor vocês ficarem aí, vocês fazem a tua vida, a vida de vocês por aí. Só que Orfa atendeu a sugestão de Noemi, mas Ruth não. Ruth, inclusive no versículo 16, ela tem uma expressão assim, quando Noemi estava insistindo que ela ficasse em Moabe, Ruth disse: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar ali, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então, o que nós vemos aí é uma atitude de fidelidade e de aproximação de Ruth para com o povo de Israel. O interessante é que Ruth se casa daqui a pouco, não é? A partir ali do capítulo 4, ela se casa com Boaz, que era um resgatador, ele era um parente próximo de Elimeleque, e Ruth se casa com Boaz. Nesse casamento de Boaz, nasce Obed, que é avô de Davi. É interessante essa história, pelo fato de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, fazer parte da descendência de Davi, fazer parte da descendência de Jesus, porque na genealogia de Jesus, é mencionado ali, Obed é mencionado ali, Jessé, que é o pai de Davi. Então, é interessante como essa história provê ali um suprimento para uma família fragilizada, como estava, porque afinal de contas, uma família que sai com 4 pessoas de Israel, a esposa fica sem o esposo e sem os filhos. É interessante como Deus trabalha, a soberania de Deus, que aliás é uma das marcas do livro de Ruth, é a soberania de Deus, que muitas vezes nós mesmos não entendemos essa soberania de Deus. Muitas vezes a nossa vida se encaminha para determinados momentos em que nós podemos entender que Deus está longe de nós, que Deus está nos punindo e que Deus nos esqueceu. Essa história conta que que Noemi não foi esquecida,
muito embora ela achasse que tinha sido esquecida, porque ali no capítulo 1 mesmo, Noemi, ela coloca o seu coração diante de Deus, dizendo que ela não deveria se chamar Noemi, que significa agradável, mas deveria se chamar Mara, que significa amarga. Então, ela reclama de Deus, pelo fato dela estar sendo tão punida assim. Como assim eu saio de Israel para buscar um novo tempo? Como ela diz mesmo no texto, eu saí cheia e volto vazia. Que era assim como ela estava se sentindo. Eu saio daqui alegre, feliz, e chego amarga. Ela não entendeu os planos de Deus. E com isso nós já podemos tirar algumas lições para nós, no sentido de que nós devemos estar descansados na maneira como Deus dirige as nossas vidas. É uma das lições, muito embora não seja a lição principal. Nessa história, elas deixam Moabe, voltam. Eu estou tentando contar a história assim bem rapidamente, mas que essa minha maneira de contar não substitui de maneira nenhuma a tua leitura em relação ao livro de Ruth. Mas elas voltam para Israel, Ruth e Noemi, e elas recomeçam a vida buscando alimento. Então, o que Ruth faz? Ela vai num campo onde estava sendo colhido cevada, trigo, e ela vai exatamente num campo que era de propriedade de Boaz. Era um homem rico, família e parente de Elimeleque. Olhem só os planos de Deus, olha como Deus faz as coisas, propósito de Deus, soberania de Deus. Por trás da nossa vida, Deus está conduzindo de maneira que nós, muitas vezes, nós não percebemos como Deus está conduzindo as nossas vidas. Noemi não percebia o quanto Deus estava conduzindo, a ponto de, através dessa história, fazer uma descendência, incluir Noemi, incluir uma estrangeira, na descendência de Jesus, na descendência de Davi. Olha o propósito de Deus por trás da vida dessa família, tão fragilizada, tão cansada, tão amarga, como a própria Noemi menciona, que o nome dela não deveria ser mais agradável, não deveria ser mais Noemi, e simplesmente Mara. A lei do levirato aqui, ele começa a se considerar, a se configurar, aliás. Boaz era um parente, não próximo direto, mas era um parente mais distante um pouco, de Elimeleque. E quando Ruth falou, olha, eu fui num campo para buscar um pouco de alimento, porque antigamente, nessa época, os empregados dos donos das terras eram orientados a deixar sempre cair algumas espigas para trás, para suprir as necessidades dos mais pobres, dos necessitados. E Ruth foi nessa direção aí. Ela sabia, por orientação até de Noemi, que as coisas aconteciam dessa forma. Então, os semeadores, aqueles que estavam colhendo a cevada e o trigo, e ela ia atrás pegando as sobras, algo que mais ou menos acontece nos dias de hoje nas feiras, não é? Onde as pessoas mais pobres vão pegar as coisas que ficam para trás. Quando Noemi ficou sabendo que ela tinha ido num campo o proprietário deste campo era Boaz, ela identificou que Boaz era um parente próximo. E ela disse, olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. Existe uma palavra no original muito significativa, assim como
ágape é para amor, assim como resede é para amor, que é goel. Goel é resgatador. Goel também pode ser traduzido como redentor. Lá no Novo Testamento, quando se fala em redentor, Jesus como redentor, essa palavra no hebraico é goel. Então, Boaz era um redentor, era um resgatador, e que a partir do capítulo 3, a gente começa a perceber um desdobramento bastante interessante ali, quando Noemi, são tantos nomes que a gente confunde aqui, quando Noemi percebe que o dono da eira, o dono da propriedade era Boaz e era um dos resgatadores, ela faz a seguinte sugestão a Ruth: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. A eira era um lugar onde o que tinha sido colhido era limpo, era separado, os grãos das palhas. Essa era a eira. E era ali que o dono, às vezes, passava a noite e dormia. E aí ele continua dizendo assim: mas não, lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixem que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali e ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que sua sogra havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração um tanto alegre, e foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Bem, só para a gente poder entender, aos tempos de hoje, nós podemos entender até que Ruth foi um tanto quanto oferecida, não é mesmo? Mas esse era um costume comum. Então, essa maneira de nós entendermos não era considerado assim nesse tempo, muito pelo contrário, foi considerado por Boaz como sendo realmente alguém muito fiel, que não foi procurar pessoas mais jovens, que não foi procurar pessoas mais ricas, mas veio procurá-lo justamente porque ele era um resgatador, ou seja, era devido a ele, era a obrigação dele pela lei que ele se apresentasse como um resgatador, como um redentor, como alguém que iria tirar Ruth das situações difíceis, era alguém que iria prover uma descendência para Noemi. Olha só a ação de Deus em toda essa história, provendo um nome, provendo uma descendência, para quem, à primeira vista, tinha perdido qualquer esperança de vida familiar. Então, o Goel era, no Antigo Testamento, essa pessoa, era o Redentor, e ele podia fazer algumas coisas. Vejam só, esse Redentor, esse resgatador, esse Goel, podia comprar de volta as terras perdidas por causa de dívidas. Imagine que Elimeleque estivesse completamente em dívidas, e o Goel, o Boaz, era quem podia resgatar essas dívidas. Então era uma das funções do Goel, era uma das funções do resgatador. Era aquele que tinha a responsabilidade de resgatar um parente que se tivesse vendido como escravo devido à pobreza. Então, naqueles tempos,
alguém não tinha como pagar a sua dívida, ele se fazia escravo de para quem ele devia, e o Goel, o resgatador, podia resgatar a situação desse escravo. Gente, já dá para a gente perceber algumas ligações com o Goel do Novo Testamento? O que o Goel do Novo Testamento, o que o resgatador do Novo Testamento, o que o redentor do Novo Testamento veio fazer em relação a cada um de nós, escravos do pecado? Ele veio nos resgatar, nos comprar. Por isso é que a mensagem é: o nosso resgatador é Cristo, porque eu não vou depender, para resgatar-me do poder do pecado, de um Goel humano. Só um Goel divino, um redentor divino poderia fazer isso. Gente, Antigo Testamento, o 8º livro da Bíblia, uma história de uma família no meio de um período de Juízes, com tamanho apontar tão específico para o nosso Goel no Novo Testamento, para o nosso Jesus. Porque ele tinha lá, e Jesus também, a responsabilidade de resgatar um escravo, resgatar-me como escravo do pecado. Além disso, o Goel lá no Antigo Testamento, esse resgatador, era aquele membro da família, que aí entra o caso de Noemi, de Ruth, era aquele membro da família que tinha a responsabilidade de casar-se com a viúva, suscitando descendência do falecido. Primeiramente, era a responsabilidade do irmão do falecido. E aqui, abrindo um parênteses e fechando logo em seguida, Boaz fala assim: olha, dá um tempo, porque tem um outro resgatador mais próximo. Eu vou consultar esse resgatador. Se ele quiser te assumir, e assumir os bens que Elimeleque tinha deixado, e casar com você, eu deixo essa prerrogativa para ele. Aí ele foi, consultou esse resgatador, esse outro resgatador mais próximo, que era um parente mais próximo de Elimeleque, e ele falou, esse parente mais próximo, eu aceito assumir os bens de Elimeleque. Claro, ele ia assumir aquilo que era de Elimeleque. Só que quando Boaz falou assim: olha, só que você vai ter que casar com Ruth também. Aí o resgatador, aquele primeiro, falou assim: não, isso eu não vou fazer, porque eu não vou dividir aquilo que eu já tenho com outras pessoas. E aí ficou para Boaz mesmo. Aí Boaz, tá bom, então eu resgato. Foi aí nesse momento que Boaz se casa com Ruth, que começa a mostrar aí a partir do capítulo 4. Então, essas funções do resgatador, essas funções do Goel, eram situações todas apropriadas para que o encaminhamento da história dessa família desse no que deu. Ou seja, de Boaz com Ruth, nasce Obed, como diz lá no final, lá no finalzinho, nós vemos assim, ali no versículo 16, Noemi, um pouco antes, versículo 13, assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel, como foi. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, não diretamente dela, mas através dela. Ou seja, a ligação de Ruth com Noemi era algo atestado até pelas escrituras aqui. E chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez.
Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Isso significa que Ruth era bisavó de Davi. Que história! Que coisa fantástica, o que Deus faz. E Noemi era tataravó de Davi. Olha só, Deus, gente, tem a dimensão da nossa descendência toda. Ele sabe quem serão os meus bisnetos. Eu não tenho bisneto ainda. Deus não sabe, eu não sei, mas Deus sabe quem é a minha descendência, quem é a nossa descendência, e Ele cuida de nós, Ele vai nos conduzindo, direcionando a nossa vida de tal forma a cumprir o seu propósito, não os propósitos que nós achamos que são aqueles definitivos e são os melhores. Deus sabe o melhor para nós. A figura do resgatador é a que mais se destaca nessa história. O que se liga ao Novo Testamento, o que se liga a Jesus, é a figura do Goel, é a figura de Boaz. Pelo efeito profético que essa figura promove. Primeiro, redenção da humanidade. Olha só o que se pode ver nesse livro de Ruth, a redenção da humanidade. Assim como Goel resgatava um indivíduo em necessidades, Jesus Cristo nos resgata da maior necessidade que temos, que é a necessidade da libertação do pecado, dando a sua vida para nos libertar do pecado e nos reconciliar com Deus. Sabendo, e o texto de 1 Pedro, ali no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Essa palavra resgatados, usado por Pedro aqui, é Goel no hebraico, é a figura que Boaz exerceu em relação a Noemi, em relação a Ruth. Então, a redenção da humanidade tem a ver com esse desdobramento, com essa profecia, ou com esse apontar para o Novo Testamento a história de Ruth. Veja, a história de Ruth não está lá simplesmente para manter uma história difícil de se administrar emocionalmente. Que coisa, Ruth era agradável e ela ficou má. Eu também poderia estar na mesma situação de Ruth, eu também ficaria amargoso, eu também ficaria desanimado da vida, desacorçoado da vida. Mas muitas vezes nós nos sentimos assim em relação à nossa vida, não é mesmo? Mas Deus está no controle dela. Essa é uma das lições fortes que esse texto diz. E depois, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, são links aí para o Novo Testamento. Paulo em Romanos capítulo 3, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, mediante a resgatação ou resgate, que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação ou como oferta de um presente, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente concebidos. Então, a redenção da humanidade vem a partir dessa amostra que Deus já começou a trabalhar ali no livro no período de Juízes, cerca de 1300, 1400 anos antes de Cristo. Além disso, além de resgatar a humanidade,
mostra a restauração ou resgate da dignidade. Nós somos filhos de Deus, ok? Somos filhos de Deus porque nós nascemos de Deus. Isso está pleno, está certo. Isso tem a ver com um propósito de Deus, o que Deus conquistou para nós na pessoa de Jesus. Ali em João, no capítulo 1, a partir do versículo 10, quando ele diz, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós tivemos a nossa identidade resgatada, nós tivemos a nossa dignidade resgatada, porque antes nós não éramos filhos, agora somos filhos. Da mesma maneira como Noemi teve a sua dignidade restaurada, de modo que Ruth teve a sua dignidade, porque nem povo de Deus ela era, ela se tornou povo de Deus, povo de Israel, integrante do povo de Israel, e com seu nome mantido na genealogia de Davi. Então, além da redenção da humanidade, a restauração da dignidade. E por último, aqui nós vemos que a figura de Jesus como nosso resgatador, ele foi um cumprimento de dever, ou seja, dever que Deus entendeu assim, é dever meu resgatar a humanidade. Quando ali em Filipenses, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz ali, tenham entre vocês o modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele tornou semelhante aos seres humanos. Da mesma forma que o Goel lá no Antigo Testamento deveria ser um parente próximo, Jesus fez-se homem porque ele precisava estabelecer esse parentesco conosco, sendo Deus, mas sendo homem também. Percebe essa identidade de parentesco? Então, não foi Deus só, mas foi Deus homem, ele se identificou conosco, era o Deus conosco. Gente, um livro de 4 capítulos, livro que mostra a situação de uma família, mostrando para nós tanto de Cristo Jesus e como ali no Antigo Testamento nós vemos um protótipo de Cristo na figura de Boaz, um protótipo de Cristo na figura do Goel, sendo Jesus o Goel perfeito, o resgatador perfeito, cumprimento de um dever. Algumas lições aí, a partir da própria história de vida, porque o principal da lição foi esta em relação ao que representou Goel ali, o que representou Boaz ali. Primeiro, como a sabedoria, a soberania e a bondade de Yahvé, a soberania e a bondade do Senhor, usam uma tragédia nacional e pessoal para oferecer a Ruth a escolha de uma fé, ou seja, os propósitos de Deus, algo que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Esse é um ponto, que esse é o lado real. O lado da perspectiva humana foi quando Ruth diz que era grande, no versículo 13, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Essa é a história que Ruth viu. A história que Ruth viu é aquela que ela menciona no capítulo 1, versículo 20 e 21, não me chamem mais de Noemi, agradável, é mais próprio que me chamem de Mara, amarga, porquanto o poderoso, todo-poderoso, me tratou com amarguras, parti dessas terras com mãos cheias e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Essa era a perspectiva de Noemi.
mas não era a perspectiva real. Então isso nos faz descansar em relação ao como Deus está conduzindo as nossas vidas. O que nos cabe é descansar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Um texto que nós conhecemos ali do Salmo 37:5. Muitas vezes nós não descansamos nisto e ficamos tendo a nossa perspectiva de vida, olhando a nossa vida com a nossa perspectiva. Mas nós precisamos tirar os nossos óculos e colocar aqueles de Deus, para olhar a nossa vida da perspectiva de Deus e não da nossa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já fez, Ele já demonstrou todo o seu amor na sua plenitude, dando-nos vida eterna. O fato de nós não termos algumas coisas aqui, isso não significa absolutamente nada, perto daquilo que Ele já conquistou para nós nos céus. A determinação de Ruth é uma outra lição que podemos ter. Ela escolheu a sua fé com muita determinação, ela deixou a sua cultura, ela deixou o seu país, ela deixou as possibilidades de se casar na sua terra. Abrindo mão de todos os seus sonhos. Então, essa determinação de Ruth, ali no versículo 16 e versículo 17 que já lemos, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Quantas vezes nós abrimos mão dos nossos sonhos em prol da nossa fé, em prol de Cristo, em prol de Deus, em prol do reino? Outra lição para nós. E como Deus, com sua soberania e graça, encaminha a vida das duas mulheres. Elas vão próximo do campo de Boaz, justamente. Ele, propósito de Deus. Parece que, pelo menos é o que me veio à mente, daquele ditado que nós muitas vezes ouvimos, que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu até mudei um pouquinho. Deus escreve certo por linhas que achamos tortas. Deus escreve certo o nosso destino. Deus escreve certo o nosso futuro. E se nós não olharmos o livro de Ruth nessa perspectiva, nós estaremos aí errando, como tantas vezes nós erramos. Por que tantas vezes tentamos tomar as rédeas da vida em nossas mãos, como se Deus não existisse? Porque um homem que nunca roubou, são exemplos, porque um homem que nunca roubou sente-se tentado a tirar um pouco de dinheiro do escritório? Falta de dignidade. Porque uma turba decide fazer justiça com as próprias mãos e espancar até a morte os que pensam ser um bandido? Porque por vezes achamos que cabe a nós sermos os justiceiros virtuais e participamos de linchamentos eletrônicos, de reputações? Isso cabe muitas vezes quando nós acusamos um, acusamos outro, quando nós nos colocamos na posição de juiz em relação a um irmão. Porque um casal que não consegue conceber acaba fazendo o impensável e planeja furtar uma criança ou usar outros recursos para isto. Por quê? Solteiros crentes que não conseguem alguém para casar acabam indo procurar fora da igreja? Por que a igreja começa a buscar alternativas espúrias para atrair pessoas quando vê o número caindo e começa a agir como se o velho evangelho não fosse suficiente? Porque jovens decidem viver a vida louca por discordarem de seus pais. São situações pessoais, práticas. Por que reagimos com rebeldia quando a situação não está conforme nossos anseios?
Por que achamos que cabe a nós fazer aquilo que pensamos que Deus se esqueceu de fazer? Esse livro de Ruth, ele é fantástico. Que isso seja para nós um incentivo a nós olharmos o Antigo Testamento com mais atenção como nós olhamos naturalmente. Eu quero concluir com o tema que alguns teólogos colocam para o livro de Ruth: a soberania e a bondade de Yahvé transformam tragédia individual em bênção nacional, por meio da fé pujante de uma mulher gentia, Ruth, e um israelita compromissado, Boaz. Fora todas as lições que nós podemos ter nesse livro de Ruth, olhando com toda atenção e em oração. Que isso, queridos irmãos, seja um incentivo para nós, olharmos o livro de Ruth com um pouco mais de atenção. O Senhor tem muito a nos dizer através do Antigo Testamento, porque, como Jesus disse, o Novo Testamento testifica dele, o Novo Testamento testifica de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar e pedir que o Senhor nos faça mais encantados com essa sua palavra do que somos. Essa falta de encantamento que temos nos faz muito distantes da revelação de Deus, dessa preciosidade que Deus tem para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão na tua palavra exposta no livro de Ruth, cuja família viveu nesse tempo, num tempo dos juízes, tempo de grande declínio, tempos de grande disciplina, mas tempo também de descanso, na proporção do quanto o teu povo se volta para o Senhor, ao invés de ir pelos seus próprios caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar isto no nosso dia a dia, aplicar isso na nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.